Tudo bem aí, Gui? Tudo certo? Vamos para mais um podcast sobre Fórmula 1, agora dos anos 80. Vamos falar um grande momento da Fórmula 1 para o Brasil, essa década, né, Eduardo, dos anos 80. Eu, infelizmente, não acompanhei quase nada, porque eu estava nascendo, mas ano que surgiu grandes pilotos, inclusive os dois pilotos que tiveram maiores títulos mundiais de Fórmula 1, Ayrton Senna e Nelson Piquet. Brasileiros, você fala. Brasileiros, exato. Então, nessa década eles tiveram juntos 5 títulos. Isso mesmo. Mas, assim, para quem gosta de Fórmula 1, nós já fizemos um podcast sobre as origens dessa extraordinária competição automobilística. Porque a Fórmula 1 nasce em 1950, década de Juan Manuel Fangio, para muitos o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Década de Farina, Ludovico Scarfiotti, tempos de Maserati, tempos de Bugatti, Lancia. E, assim, falamos mais particularmente dos anos 70, que é quando surge realmente o interesse brasileiro pela Fórmula 1, com a chegada de Emerson Fittipaldi, que foi bicampeão do mundo, com Lotus, com McLaren, e fez com que a cobertura jornalística brasileira se interessasse por esse esporte, né? Falamos bastante sobre isso da outra vez, né, Gui? Sim, sem dúvida. Como o Piquet diz, né, o Emerson Fittipaldi que levantou o ovo, né, que começou, deu um grande interesse para os brasileiros. Nossa, um brasileiro ganhando a Fórmula 1, né, que se iniciou nos anos 70. Então, e foi uma década de Jack Stewart, Graham Hill, Jim Clark, o escocês voador, uma década de pilotos extraordinários que marcaram época, franceses, François Sever, suíço Clay Regazzoni, Niki Lauda, que fica campeão pela primeira vez nos anos 70, aquele acidente fantástico de Nürburgring, a decisão do título na última corrida com chuva no Japão, entre James Hunt e o próprio Lauda. Tudo isso nos anos 70, né? Porque o Lauda tem uma grande participação nos anos 80 aí, que vocês vão ouvir bastante também, que ele acaba rivalizando aí com o Prost, com o próprio Piquet e até com o próprio Ayrton Senna, né? Lauda ainda. E vamos falar muito sobre ele ainda. Você abriu agora os anos 80 falando de Senna, de Piquet. Isso, claro que todos conhecem. Mas você começa a imaginar ou a constatar quem gosta mesmo de Fórmula 1 quando o cara vem e fala: você se lembra da Larousse, ou da Eurobrum, ou da Onyx, da Osella, da Minardi, da Coloni, da Footwork, da Zack Speed, pilotos como Larini, Modena, Capelli, Giacomelli. A Fórmula 1 não é só Senna e Piquet. A Fórmula 1 movimenta bilhões de dólares, assim, um esporte que atrai todas as grandes empresas automobilísticas, Ford, Ferrari, Mercedes, Renault, Toyota, Honda. É assim, uma grande pista de testes, né? O túnel do tempo, grandes inovações para os carros, sistemas de freios, sistemas de amortecedor, o próprio motor turbo, tudo isso veio, os pneus, o avanço dos pneus vem da Fórmula 1. Né? Mas vamos lá, então hoje, anos 80, os anos 80 começam, Guilherme, com assim, uma participação muito importante, muito vencedora da escuderia Williams. A gente vai falar um pouco hoje de Frank Williams, esse grande herói da Fórmula 1, e começa com Alan Jones, um australiano, e Carlo Reutemann, um argentino, primeiro e terceiro lugares no campeonato, respectivamente. E já, no meio deles, um brasileiro, Nelson Piquet, correndo de Brabham, a escuderia do velho Jack Brabham, como comentamos no último programa. E 4 franceses, Laffite e Pironi, com a Ligier, Arnoux e Jabouille, com a Renault. Então, os anos 80, e o interessante também lembrar, é que o Jones e o Reutemann não podiam celebrar no final das corridas,
não podiam tomar champanhe porque a grande patrocinadora era islâmica. Rolava muito isso daí. Era comemoração a seco. Já o Piquet, no meio dos dois, brava, enchia a cara, tomava todas as champanhes que iam para o pódio. O Piquet não perdoava uma. Pois é. E em 81, quem se sagra campeão? Em 81, adivinha, pessoal, um brasileiro, Nelson Piquet. Ainda de Brabham, Nelson Piquet ganha um campeonato disputadíssimo, ganha um campeonato por 1 ponto. Eu acompanhei, assim, vi pela pontuação ali, uma diferença de apenas 1 ponto, e ele saiu quase desmaiado do carro, né? Que era muito mais, exigia muito mais do preparo físico dos pilotos. Eu me lembro que nos GPs de Monza, nos GPs de Zolder, principalmente na Bélgica, os pilotos saíam com a cervical, com o pescoço completamente torto, porque a força centrífuga das curvas jogava o pescoço ao contrário e eles tinham que segurar. O cockpit era diferente, era muito menos seguro. Não tinham preparadores físicos, né? Porque hoje você vê os pilotos não só fazendo musculação, mas inclusive exercícios para cervical, eu vejo, né? Para fortalecer a musculatura do trapézio, os esternocleidomastoides, que são músculos importantes para o corredor. E interessante você falar do Nelson, a gente está falando do Nelson Piquet, de ele passar mal no final das corridas, inclusive no circuito de Jacarepaguá em 82, que ele vence, que infelizmente ele é penalizado pelo que... Ele desmaia no pódio. É verdade. Então ele vai no pódio comemorar a posição de primeiro lugar e desmaia no pódio e alguém segura ele. Então, quer dizer, ele sabe explicar bem como era sacrificante a Fórmula 1, né? Para terminar o final. Mas ele ganhou. 81 ele ganhou, seja por 1 ponto. Exato. E ganhou bem, porque ganhou de Carlo Reutemann. E ganhou por 1 ponto. E o mais interessante nessa história, Reutemann ganha o Grande Prêmio do Brasil. E Piquet ganha o Grande Prêmio de Buenos Aires. Eu vi isso também. E Alan Jones, já terminando quase que sua permanência na Fórmula 1, consegue ainda chegar em 3º, Laffite em 4º, e surge uma nova fera no automobilismo nesse ano de 81 que Piquet foi campeão. Correndo pela francesa Renault, surge Monsieur Alain Prost. Exatamente. E já surge, vamos falar muito dele, pontuando e chegando em 5º lugar. Exato. E em 82, uma zebra muito grande. Um piloto que ganha apenas uma corrida, um piloto que inclusive tinha pilotado uma máquina brasileira, né, a Copersucar Fittipaldi, Keck Rosberg com o Williams, ganha apenas um Grande Prêmio, mas foi regular o campeonato todo e bateu o astro do momento, que era um francês convidado pelo Commendatore a dirigir a Ferrari, Monsieur Didier Pironi. Isso, você vê só, ele ganhou apenas um grande prêmio e mesmo assim foi campeão mundial porque ele pontuou bastante, né? Sim. É isso. E foi o primeiro ano dele na Fórmula 1? Ou não? Foi o 2º ano do Keck. Não. O Keck já tinha pilotado na década de 70 a Copersucar Fittipaldi. O Keck Rosberg já tinha experiência na Fórmula 1, mas nunca tinha tido participação importante em termos de pontos, né? E se torna campeão, seu único título, em 1982, assim como seu filho, que anos depois consegue um título e também só um, né, o Nico Rosberg. E um campeonato que tem em terceiro colocado o Watson, né, pela McLaren, Prost e Lauda em 4º e 5º, Patrick Tambay, outro francês, estreando na Ferrari. O mais interessante é que esse ano a Ferrari se torna campeã de construtores. Legal. Com os 2 franceses, Pironi e Tambay, fizeram mais pontos juntos do que a Williams, do que a McLaren. Né? E surge um novo piloto italiano que depois vai pilotar a Ferrari, que tem uma carreira bastante longeva na Fórmula 1, o Michele Alboreto, que esse ano corre com Tyrrell. Ele que correu até os anos 90, ele correu por bastante tempo também, o Michele Alboreto. Sim. 83, bicampeonato de Nelson Piquet. Muito bom, esse foi mais um ano bom dele, e ali
ele competiu com várias feras, né? Que o Niki Lauda ainda estava no auge, o Keke Rosberg também correndo bem, então não foi um título fácil para Nelson Piquet. O Alain Prost estava crescendo muito também. Já foi o vice-campeão, ainda com o Renault. Exato. Então, o Prost também se rivalizou, o Prost não só se rivalizou com o Senna, pessoal, mas sim com o Nelson Piquet também, grandes Inclusive, disputas. nesse campeonato, ele ganhou mais provas do que o Piquet. O Piquet foi mais regular, ganha o campeonato por uma falha de boxe da Renault, e a Ferrari chamou outro francês esse ano, que se destacou bastante, o René Arnoux. 83 marca ainda a volta da Alfa Romeo, as pistas, com Andrea de Césares, um campeonato disputadíssimo, há uma troca de circuitos, sai fora o Japão, sai fora a Argentina, entra Detroit nos Estados Unidos, me parece que Zandvoort na Holanda também sai fora, e o circuito de Zolder na Bélgica é trocado por Spa-Francorchamps. Interessante. O Piquet, você vê que a Brabham não era um carro excepcional até para ser campeão mundial, né? Que o Piquet conseguiu ser bicampeão 2 vezes com essa equipe, né? Com a equipe Brabham. Não era um carro assim como a Williams, como a... O Jack Brabham teve um filho que disputou a Fórmula 1 no começo dos anos 90, e esse moço, Geoffrey Brabham, dizia que ninguém na Fórmula 1 foi melhor que Nelson Piquet. Bicampeão mundial, como você falou, por essa escuderia. E, assim, 84, a volta de Niki Lauda e o ressurgimento da McLaren. Uma volta heróica do Niki Lauda, depois de todos os problemas que teve nos anos 60 devido ao acidente, né? Uma queimadura gravíssima, onde mesmo assim ele continuava disputando depois do campeonato, quase venceu o campeonato no final dos anos 70. E em 84 ele supera muita gente e consegue mais uma vez vencer, que era E você sabe por quantos pontos ele venceu esse campeonato? Por meio ponto. E sabe por que meio ponto? Isso é uma coisa que o Alain Prost nunca mais vai esquecer, e nem Jack Hicks, e nem Jean-Marie Balestre, o diretor da FIA, que era muito amigo de Alain Prost. Surge em 1984 um menino chamado Ayrton Senna. 84, é isso Não mesmo. consegue vaga na Williams, mas consegue vaga na Toleman Hart. Um carro de 5ª categoria. Até que vem o GP de Mônaco, o mais famoso GP da Fórmula 1 na época. Interessante falar sobre E choveu na sexta, choveu no sábado. E dizem que foi uma das maiores zebras, né, devido a todo esse problema, mas continue falando. Deixa eu contar essa história que é interessante. Senna larga lá na 6ª, 7ª fila, chove torrencialmente, ok, largada, Prost, Lauda, Rosberg, as feras todas ali pela frente, e o Senna vem vindo, com a Toleman. Na 5ª volta, em 8º, Chuva na o 10ª tempo todo. volta, em 7º. Chovia muito aquele dia. Chuva muito forte, e lá na frente o Prost, lá na frente o Lauda. Lá pela 25ª volta o Senna já é 6º, e 6º E ele chegando. chegou a ficar na 12ª posição, se eu não estou enganado. Ele foi passando. Ele larga lá atrás, Larga isso lá que eu ia atrás. falar. Lá pela 30ª volta, o Senna já está em 5º, mas aí o 4º já é o Boretto, já tem 10 segundos de distância, ele corre, passa. É que o interessante é Aí, que ele vem passando por vários pilotos excelentíssimos. Ele passou pelo Keke Rosberg. Keke Rosberg, a 5 segundos, em 2 voltas chegou, passou. Niki Lauda E aí, passou Niki depois. E Niki Lauda, ele entra no túnel colado, e na chicane ele ultrapassa um dos lugares mais difíceis de ultrapassagem de toda a Fórmula 1, com muita chuva, aquela cortina de fumaça, ele ultrapassa a Lauda, mas Alain Prost está a 15 segundos de diferença, Prost em primeiro lugar. Dá uma volta, outra volta, e Senna chegando, tirando 1 segundo por volta, 2 segundos por volta, até que Senna cola em Prost. E quando Senna cola em Prost, Prost acena desesperadamente quando passa pelo box, pedindo o término da corrida. Ele tinha tanta moral assim, durante- ele que mandou parar o cara. Durante toda essa volta, uma briga no box, uma briga ali no Basfond, com o Balestre, com o Jack Hicks, que era o diretor da prova, e eles resolvem quadricular
com bandeira vermelha, e Prost, ao invés de cruzar a linha, vai parando o carro e Senna cruza em primeiro lugar. E dá a volta como se tivesse ganhado a corrida. Comemora, vibra. Ele fica sabendo que não ganhou na frente do príncipe Ranier, de Caroline de Mônaco, fica revoltado, toma lá a champainha dele. Mas o que acontece? Quando uma corrida não termina, naquela época, o primeiro colocado recebe metade dos pontos. 9 seria o normal, portanto o Prost recebeu 4,5. Lauda fica campeão por meio ponto de vantagem sobre Prost. Agora, explico a vocês. Se o Prost tivesse chegado em segundo e não tivesse pedido para a corrida acabar, ele teria recebido 6 pontos e não 4,5. E, portanto, com esse 1,5 ponto a mais, ele teria ultrapassado o Lauda e ele seria o campeão. Portanto, o Prost amarga o vice-campeonato por essa, entre aspas, sacanagem cometida contra a Senna, né? Que se revoltou. Eu me lembro de um jantar tradicional em Mônaco depois do GP, e o Senna não cumprimentou ninguém, ficou irritadíssimo, e nasce ali uma inimizade muito forte entre ele e Balestre, que lhe causou, nos anos 90, a cassação da superlicença, naquele famoso episódio da batida de Senna e Prost. Isso fica para mais tarde. Então, senhor de óculos, né? O Senna ficou super irritado, pensou até em parar de correr nessa época, foi bem... E o Prost sempre levava vantagem, né, pelo Balestre, pela FIA, né, naquela época. Inclusive levou vantagem nessa... O Prost é um piloto excepcional, né? A ponto de ter disputado com o Senna, que para muitos foi o maior piloto de Fórmula 1 da história, em todos os grandes prêmios. Foi interessante você falar até sobre essa prova, porque nessa prova que descobriram quem era Ayrton Senna, e o Galvão Bueno o tempo todo falava, excepcional esse piloto, super talentoso, porque assim, ele passou todo mundo. Quando ele passou o Keke Rosberg, veja só quem que ele está passando. O Senna, primeiro ano dele, poucos conhecem ele, e ele está passando por corredores experientes, estrelas, tal. Excepcional prova de Ayrton Senna. Então, naquele ano ele começou a ser respeitado de forma magnífica, até pela imprensa brasileira, né? O Reginaldo Leme, que participou desse jantar, já contou isso várias vezes, que todos os jornalistas do mundo inteiro presentes à reunião, presentes ao evento, foram cumprimentar Ayrton Senna, dizendo, você é a mais jovem promessa da Fórmula 1 e hoje o vencedor do Grande Prêmio de Mônaco foi você. Exato. Mas tá bom, 84 então, Lauda, o velho Lauda, campeão, ultrapassado por Senna nesse GP. Prost também ultrapassado por Senna com McLaren no vice-campeonato. E o retorno da Lotus, que chega em terceiro com Hélio de Angelis. Alboreto continua na Ferrari em quarto. E seu último ano pela Brabham, Piquet ainda consegue chegar em quinto lugar. E vem 85. Vem 85, com Prost se firmando na McLaren, é o campeão. Alboreto com Ferrari em segundo. E o Keke Rosberg ainda com Williams chegando em terceiro. Destaque aqui em 85 que o quarto lugar, já pilotando Lotus, é de Ayrton Senna. Exatamente. Senna vence seu primeiro grande prêmio na história, em Portugal, em Estoril, em 84, com a Lotus. Já começa a fazer pole positions, já começa a fazer as melhores voltas, perde a maioria das corridas, evidentemente porque a sustentabilidade, a confiabilidade do carro da Lotus, motor Ford, não se comparava a McLaren, a Williams, enfim, as outras, a própria Ferrari que vinha ressurgindo forte. Então, 85 é o primeiro título de Alain Prost, que já vinha fazendo uma carreira importante e já despontava então como grande piloto de Fórmula 1 nessa primeira metade dos anos 80. Né? Exato. Ele é bicampeão em 86. Dois títulos seguidos. McLaren. Exato. Um campeonato disputadíssimo.
Você quer falar com o Mansell? Aí que vem a rivalidade de Mansell e Piquet. Sim, Piquet. As duas Williams agora. Exatamente, as duas Williams. Que Mansell, a Williams nesse ano, assim, entra pesado, super bem, né? O tempo todo o Piquet e o Mansell disputam a liderança, apesar de ser da mesma equipe. Mas Prost acaba levando a melhor, né? Tá difícil imaginar, porque pelas algumas corridas que eu acompanhei, o Piquet e o Mansell que sempre disputavam, que levavam a melhor, né? Mas Prost foi mais regular. Esse campeonato, diferentemente da maioria, né, de hoje em dia, que se inicia com o GP da Austrália, finalizou no GP da Austrália. A última corrida do ano foi o GP da Austrália. Mansell liderando. Né? Mansell liderando, o pneu estoura. Se ganhasse, seria o campeão. Piquet vinha em segundo, Prost em terceiro. Assim que o pneu de Mansell estoura, a equipe Williams chama o Piquet para o box. Piquet é obrigado a entrar, troca pneu, Prost assume a liderança, ganha a corrida e ganha o campeonato. Ou seja, a equipe Williams matou Mansell, matou Piquet, e o Prost, que não tinha nada com isso, se tornou, em 86, bicampeão do mundo. Por causa do meio da Williams perder esse campeonato, então. Mas foi um campeonato disputadíssimo, onde os três ganharam 3, 4 corridas cada um. Era bem disputado esse campeonato. Você falou o Piquet aí, em 81, ganhou por 1 ponto de diferença. Depois o Niki Lauda também foi campeão por meio ponto de diferença. Então, quer dizer, o que dá saudade na Fórmula 1 é essas disputas, né? Não que hoje não seja, mas... Eu acho também, Guilherme, que essa coisa da mudança dos pontos mudou muito isso, alterou muito isso. Porque antigamente a pontuação era 9, 6, 4, 3, 2, 1, para primeiro até sexto, respectivamente. Hoje o cara ganha 20, 30 pontos. Que é mais, né? Até os metade dos anos 90, até o sexto colocado também ganhava pontos, né? Hoje acho que até o oitavo. Até o décimo ganha. Décimo ganha. Virou uma festa da uva aí, e aí você tem razão, no meio do campeonato, Hamilton tem 50 pontos de diferença. Eu acho que fica meio chato. De qualquer maneira, você tem razão, eram disputadíssimas as provas, disputadíssimos os tempos, ultrapassagens por todo lado, muita emoção o tempo todo, e final do campeonato sendo disputado na última corrida, né? Um ponto aqui, um ponto lá. E 87 não foi diferente. Aliás, foi ainda mais disputado. Já a grande rivalidade da Fórmula 1 da época, Nelson Piquet e Nigel Mansell. Exato, 87. Né? Piquet se torna 87 campeão. Existe várias rixas e várias rivalidades, inclusive com os quatro, né? Os quatro, Prost, Senna, Mansell e Piquet. Acredito que um brigando com o outro. Inclusive uma rixa brasileira aí, que foi esse ano, que foi feia, entre o Piquet e o Senna. Que o ano que surgiu aquela... Vamos falar muito. Surgiu aquela mensagem do Piquet falando que o Senna... enfim... Mas também uma grande rivalidade entre o Piquet e o Piquet disputou esse ano com o próprio Mansell, né? Que, claro, o Piquet levou a melhor em 87, ele que foi o campeão mundial. Na verdade, o campeonato termina assim: Piquet em primeiro, Mansell em segundo, Senna em terceiro, com Lotus, e Prost em quarto. Mais um ano entre Piquet e Mansell aí. Mas os quatro disputando as corridas, disputando pole positions, disputando pontos. E Piquet foi mais regular, se não me engano não foi quem ganhou mais corridas, eu acho que Mansell ganhou mais corridas que ele, mas ele foi mais regular, pontuou mais e acaba chegando na frente e se torna nesse ano então, com uma outra escuderia, agora com Williams, tricampeão do mundo. Primeiro brasileiro tricampeão do mundo. É um ano bom esse daí. Pois é. E surge em 87 o piloto que seria o melhor amigo de Ayrton Senna, o austríaco Gerd Berger, correndo com Ferrari. Isso mesmo. Bom, 88, um ano disputadíssimo agora entre McLaren. A segunda grande rivalidade da década, Ayrton Senna e Alain Prost. Senna acaba o campeonato com 90 pontos e Prost com 87, para repetir isso que nós estávamos falando agora do equilíbrio da disputa. Mas o que pouca gente sabe é que por pontos corridos,
O Prost fez 105 contra 94 de Senna. Porque naquela ocasião você tinha o descarte de pior resultado. Entendeu? E descartando o pior resultado, Senna chegou a 90. E o Prost teve que descartar 2 piores resultados sem pontuação e com 105 pontos efetivos só conseguiu computar 87. Berger com Ferrari chega em terceiro e a McLaren venceu 15 dos 16 grandes prêmios do ano. E só não venceu 16 porque num dos grandes prêmios, Monza, se não me engano, na última volta, no início da última volta, Ayrton Senna é abalroado por um retardatário e perde a corrida. Se não teria vencido 16 das 16. Olha só. E uma outra curiosidade é que o GP de Mônaco, Senna liderava com 1 minuto de folga para Alain Prost. E quando ele passa em frente ao seu apartamento, em Mônaco, ele se descuida, bate, perde a liderança, perde a corrida. E vai embora e ninguém mais vê ele. Dizem que ele foi dar um alô para a empregada dele, para fazer um cafezinho mais forte. E, enfim, perde a corrida de Mônaco. Eu acho que ele foi correndo, depois que ele bate, ele foi correndo lá no café, porque depois ninguém viu mais ele. Ele foi direto ao apartamento dele. Desapareceu. 88 também marca a estreia de um outro brasileiro na Fórmula 1, Maurício Gugelmin, que chegou a fazer corridas interessantes. Era a mesma equipe do Ivan Capelli, que desse ano também faz uma corrida boa. Pela nossa última corrida ele vai bem, né? Esse italiano. Então, 88 é esta coisa absurda da McLaren, que tinha conseguido um motor Honda. E um motor que mandava na Fórmula 1, que despachava 10 a 15 km por hora a mais no final de reta em qualquer outro carro. E, muito bem, 89... Mas memorável esse de 88, que não pode deixar de falar, é a última prova de 88. A última prova que foi no Japão, em Suzuka, que acho que os brasileiros foi realmente memorável, que o Senna larga na frente e o carro demora para dar um problema no carro, o carro demora para largar. E todos passaram pelo Senna. O Senna, quando o carro começa a andar, o Senna já estava em 12º lugar. E a corrida acontece, ele vai passando todo mundo. E vai passando. Ele falou assim, olha, era uma situação difícil para mim, mas eu me concentrei e tentei focar o máximo possível. Eu fui na velocidade que eu deveria ir, né, como se eu estivesse lá atrás. Até que passou os 12 corredores e até passou o Alain Prost, que era da McLaren. Você está falando do GP de Suzuka no Japão, o último de todos. De outubro de 1988. A minha filha Juliana tinha acabado de nascer. Eu e a minha esposa Márcia tínhamos acabado de montar um jornal. Nós estávamos numa festa no ATC, se não me engano, num bairro do Havaí, e dançava uma música com a Márcia e corria lá para baixo, onde tinha uma televisão, e o Senna já tinha ultrapassado uns 2. Voltava, ia para o microfone, o Senna já é o 10º. Dançava mais uma, ia lá para o bar, via que o Senna já tinha ultrapassado mais uns 2 ou 3, subia, pegava o microfone, Senna já é o 5º. Até que quando ele cola em Prost, começa a chover, né? Aí vem aquela velha história da diferença de Senna para os demais quando a pista fica molhada, ele é simplesmente imbatível, e ele passa Prost na reta, Prost tenta fechá-lo, ele sai da pista, mas consegue se segurar. Imagine você a 320 por hora, você com 2 rodas direitas fora da pista, consegue equilibrar o carro, volta, e o resto é história. Ele se torna... Você lembrou muito bem esse GP do Japão, ele se torna campeão do mundo, um momento glorioso para o esporte brasileiro. Mas é muita emoção, assim, essa corrida, demais, passar todo mundo. Lembro que ele passou o Ivan Capelli, que ele passou o Gerhard Berger, que na época estava na Ferrari, né, que depois foi companheiro dele. Mas o Ivan Capelli estava fazendo uma boa prova, mas me lembro que ele saiu ele não terminou. Mas se a gente ficou feliz com o GP de Suzuka de 1988, a rivalidade de Senna e Prost, no final de 89, no mesmo Grande Prêmio do Japão, não nos deu tanta alegria assim.
E é aquele episódio que o Messier Jean-Marie Balestre quer tirar a superlicença de Senna. Para quem não se lembra, Prost liderava a corrida e o campeonato, mas se Senna o ultrapassasse, seria ele, Senna, o campeão. Senna tenta uma ultrapassagem forçada, Prost o fecha, os dois colidem, sai para a caixa de brita. O carro de Prost é completamente fora de questão, porque quebra a roda. O carro do Senna não quebra, é empurrado e consegue vir até o box. A equipe troca a frente do carro de Senna. Senna volta para a pista, ultrapassa 4 pilotos e ganha a corrida. E aí ele chega no box, comemora, vai para o pódio, ele recebe a notícia do francês. É duro. Você foi desclassificado, perdeu a corrida e o campeonato. E mais uma corrida que ele passou todo mundo, né? Bateram nele, entrou no box direto naquela habilidade, que já não estava muito fácil entrar no box pelo que na hora que ele estava. Como você falou, ultrapassou mais ou menos 11 carros, 10 carros, ainda acontece, mas dessa ele teve muito azar. E Prost e Senna estava numa época também que um fechava bem o outro, né? Então, várias vezes se corrigiram. Visivelmente nessa corrida, porque ele tinha vantagem, se os dois saíssem da pista, mantinha-se o resultado anterior, que eles já tinham descartado os piores resultados, né? O Prost seria campeão. Então, o Prost fechou Senna na ultrapassagem. Anos depois, o Balestre confessa, eu beneficiei o Prost naquela corrida. Mas a década teve um troco e agora para Ayrton Senna. Porque, mais uma vez, no último Grande Prêmio, a diferença é que Prost agora corria com Ferrari. Isso. Senna com a McLaren, ainda com Honda. A mesma coisa, só que Senna lidera o campeonato, Prost é o segundo. Se os dois saíssem, Senna seria campeão. O Prost tenta ultrapassar o Senna, tirou os dois da corrida e já levantou dando tchauzinho. Essa não tem para ninguém. Desconto. Esse Grande Prêmio talvez tenha sido o último episódio dessa grande rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Prost, finalizando uma década maravilhosa na história da Fórmula 1, de carros sensacionais, motores turbos, suspensão alterada, efeito asa, pilotos maravilhosos, principalmente os 4 que ganharam a maioria dos campeonatos, a famosa fotografia, os 4. Os 4 juntos, o Prost, ao lado dele o Senna, o Mansell e o Piquet. A mais famosa, pelo menos nos anos 80, né, dos 4 juntos, que é a mais famosa por enquanto até hoje. Todos os brasileiros acham, nossa, que saudade que era ver a corrida naquele tempo, né? Todo mundo se odiavam entre si. O Mansell não gostava do Piquet, o Piquet não gostava do Senna, o Senna não gostava do Prost, o Prost não gostava de ninguém, mas o mundo inteiro da Fórmula 1 amava esses 4. E conseguiram juntar os 4, que até hoje pergunto, qual foi o fotógrafo que conseguiu aquilo? Os 4 se juntarem, né? Vai para a história, assim como essa década da Fórmula 1 foi para a história. O que você falou nessa famosa fotografia, essa década da Fórmula 1 tem muita história, tem filmes e mais filmes, tem livros e mais livros. Assim, o Piquet é considerado o entrevistador ou entrevistado limão. Ele ganhou o troféu limão em todos os anos pelas entrevistas bombásticas e uma vez indagado por um repórter inglês porque ele achava que o Prost havia saído da McLaren, Piquet simplesmente disse, é porque ele quis dormir com a filha do cara. Com a mulher do patrão, uma coisa assim. Né? Com a filha. O Piquet, nas versos da corrida, dizia, Manso, você é ótimo, só tem um problema, sua mulher é muito feia. Provocava todo mundo, beliscava todo mundo. Ele tinha um problema com a imprensa, né? Inclusive no título mundial de 1981, vai entrevistar ele, vai, sai daqui! Então ele não era muito simpático. Era azedo. Mas mais histórias sobre o Piquet e também sobre o Mansell, você tem no filme, que hoje está na Netflix, da história da vida de Frank Williams, onde na escuderia montada por Frank Williams, todos adoravam Piquet e detestavam o Mansell, sendo que o Mansell era o cara mais chato da Fórmula 1. Para quem quer saber o outro lado dessa história,
é bom ler o livro da vida de Nigel Mansell, né? Um livro que eu li em Warwick, na Inglaterra, muito interessante, onde ele se queixa amargamente do Piquet, dizendo que o Piquet era mau caráter, que o Piquet provocava ele o tempo todo, que não dava para ter amigo como o Piquet na Fórmula 1. Sobre o Senna, existe uma literatura gigante, mas a BBC tem, na minha opinião, o melhor documentário sobre Ayrton Senna e é narrado por Lewis Hamilton. Para quem Ayrton Senna foi o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. É o fã do Hamilton, o Senna. E esse documentário mostra Ayrton Senna no kart. Criança, mostra Ayrton Senna chegando à Fórmula 2 inglesa, batendo um recorde em Donington Park, uma corrida com todos os campeões correndo com o mesmo carro, Niki Lauda, Jack Stewart, Emerson Fittipaldi, todos com o mesmo carro. E Ayrton Senna ganha, faz a melhor volta, faz pole position. Esse documentário é sensacional. Bacana. Sobre Alain Prost, é quem se mantém hoje em atividade. Alain Prost continua manager da Renault. Alain Prost continua, depois da morte de Lauda, né, sendo o ex-piloto de Fórmula 1 com forte atuação. Talvez seja o mais ponderado, o mais equilibrado, e foi quem disputou com os três. Prost disputou o título com Senna, disputou o título com Mansell e disputou o título com Piquet. Exato. Prost tem um livro de um jornal francês, do L'Équipe, onde ele relata toda a experiência dele na Fórmula 1, Renault, McLaren, Williams. Então, para quem gostou disso tudo, existe uma farta literatura, existem muitos livros, muitos vídeos, muitos filmes, e não percam, porque valorizam e ilustram ainda mais essas pequenas histórias que o podcast da Rock Your Life passou hoje para vocês. Voltaremos proximamente com os anos 90, né, Guilherme? Com certeza, tem muita coisa interessante nos anos 90, que foi o ano que eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, né? Porque nos anos 80 eu estava nascendo, mas acompanhei, assim, em vídeos, né? Em filmes. E foi um ano excepcional para os brasileiros, né? Que conseguiram títulos mundiais. E falando em brasileiros, a gente vai deixar aí quieto sobre a rivalidade entre Senna e Piquet. É melhor não falar, porque são dois brasileiros. Mas por baixo do pano tinha muita coisa ali, né? Inclusive aquela rixa de 87. Mas foram pilotos que tiveram o maior título, né, pelo Brasil. Piquet, tricampeão mundial, Senna também tricampeão mundial. E tem muita coisa também do Ayrton Senna nos anos 90 que vamos falar, né? Sim. E só para terminar, você tocou num ponto que não podemos deixar em branco. A maior ultrapassagem da história da Fórmula 1 envolve os dois brasileiros. Exato. Nelson Piquet ultrapassa Ayrton Senna no final da reta, no travado circuito de Hungaroring, na Hungria, por fora, num local onde absolutamente não é indicado a ultrapassagem. Essa é a ultrapassagem antológica da história da Fórmula 1. Quis o destino que a vítima fosse Ayrton Senna. Em compensação, o herói Nelson Piquet Sotomayor. Que foi o ano que o Piquet conseguiu o título mundial, 87. Mas beleza. Agora, até os anos 90. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.